Às vezes, a gente se pergunta, por cada erro, por cada fracasso da vida, por causa de cada desejo que o mundo oferece para a gente. Um caminho errado, um caminho que erramos, ou um caminho que continuamos errando ou fracassando na vida. Eu sou PCD, mas eu poderia ter mudado a minha história quando era mais novo, mas eu não mudei a minha história porque eu não quis. Eu fui burro na época e hoje dá para entender que às vezes a burrice ele muda a tua vida. Analisando, é verdade que a burrice do ser humano é a burrice que o ser humano ele vai viver. Mas eu te pergunto, por que o burro? O burro, ser humano, ele continua sendo burro ou o errado da vida, da história da vida? Porque o ser humano ele é burro e continua sendo burro. Essa é a verdade. Mas por que o ser humano ele continua errando e errando de verdade? Porque o ser humano ele continua fracassando na sua própria vida e no seu próprio erro. Analisar fracasso, erro e desejo do mundo é analisar o seu próprio erro. Eu abaixo a cabeça para pensar, te dizer, o fracasso, o erro e o desejo que o homem tem e a mulher tem, cada caminho de um erro e cada caminho de um fracasso, cada caminho de um desejo é um desejo de um fracasso da vida. Desejo, fracasso, fracasso, desejo, erro, fracasso, fracasso, desejo. Cada desejo, cada fracasso, cada ponto de fracasso é o ser humano, homem e mulher. Imagine eu como PCD. Poderia ter mudado a minha história. Se eu tivesse estudado, terminado, feito faculdade, poderia estar fora do Brasil. Mas eu escolhi um caminho errado do mundo, que é balada de festa na época, namoro, falsos amigos, falsas amizades, mas abandonei a fé, abandonei Jesus. Mas sempre tem uma lição na vida do ser humano, e na minha vida teve uma lição. Deus ele permitiu tudo acontecer na minha história. Então Deus ele permitiu que eu nascesse de um casal, que eu não conheço meu pai, a minha mãe eu conheço, mas ela não me ama. Ela viveu com outro homem, peguei um chute na coluna. Hoje eu sou deficiente, minha mãe nunca me amou, meu pai eu não conheço, meus irmãos não me amam. Então a minha vida poderia ter sido uma outra história. Mas eu escolhi o mundo, a escuridão. Eu escolhi a balada. Eu escolhi as falsas amizades para preencher uma coisa no meu coração que não valeu de nada. E realmente eu tentei preencher com a balada, com a noite noturna, com a bebida, com o cigarro, com tudo, uma sofrência. Mas Deus, ele disse, meu filho, eu quero te ajudar. E eu não quis ajuda. Até que chegou a um dia que eu estava no fundo do poço, no abismo, e eu precisei de ajuda de Deus. E eu pensei que Deus ele não ia me ajudar. E olha só como Deus ele é maravilhoso. Ele me ajudou e continua me ajudando. Mesmo eu ter abandonado a fé, mesmo eu ter abandonado Deus, Deus ele está ao meu lado. E continua estando ao meu lado. Deus ele é maravilhoso. Sabe quem está do meu lado hoje? É Deus, é Jesus. Mas quem não está do meu lado hoje? Um pai que eu não conheço, uma mãe que não me ama e uns irmãos que não me amam. Então, o que faz falta para mim hoje em dia? Nada. Porque Deus ele preencheu o meu coração. E Deus ele curou o meu coração ferido. Aquele que teve abandono do pai, da mãe, dos irmãos, das pessoas. Deus ele fez uma limonada com abacate e um açaí, um camarão salgado e transformou a minha vida.
buscar, glorificar e clamar a Deus. Essa é a vida, essa é a fé, como um PCD que eu sou. Amém, amém e glória a Deus. Fé em Cristo, fé em Jesus.